Muito bem, estamos para começar a nossa live. Estão faltando 3 minutinhos para as 19 horas. Estamos para começar nosso momento de reflexão da palavra, momento de adoração ao Senhor. Eu gostaria que você atentasse para o que Deus tem para nós nesta noite. Muito bem, queridos irmãos, graça e paz a todos os amados. Estamos mais uma vez transmitindo o nosso culto online, uma vez que estamos impossibilitados de nos reunir no templo. E nós então estamos fazendo o culto hoje online. Eu quero, antes de refletir um pouco da palavra com o Senhor, com vocês, eu quero orar ao Senhor. Eu quero pedir que, por misericórdia, o Espírito Santo traga a revelação, traga o discernimento ao nosso coração nesta noite e que você seja grandemente abençoado e edificado para a glória do Senhor. Vamos orar? Querido Espírito Santo, nós nos rendemos ao Teu senhorio agora, reconhecidos de que só o Senhor pode revelar ao nosso coração aquilo que está no coração do Pai. Tu que tens a atribuição de trazer revelação, discernimento, de trazer consolação, de interceder por nós, de orar por nós, como diz a palavra, que Tu intercedes por nós com gemidos inexprimíveis. E oro agora para que o Senhor, por misericórdia, esteja revelando ao nosso coração a Tua palavra, revelando ao nosso coração aquilo que realmente precisamos ouvir. Não apenas o que queremos ouvir, mas o que de fato precisamos ouvir. Queremos ser edificados, queremos ser abençoados nesta noite e oramos para que o Senhor trabalhe com toda a liberdade em nosso coração. Cada pessoa, querido Deus, que estiver nos ouvindo, nos assistindo, que seja abençoada nesta noite. E que o Teu nome nas nossas vidas e na vida de cada um, meu Deus eterno, que terá acesso a essa live, seja abençoada, que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Nos entregamos nas Tuas mãos, nos rendemos aos Teus pés e oramos. No nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, a palavra de Deus, ela nos mostra o caminho que devemos seguir em todas as áreas de nossa vida. Qualquer assunto, qualquer área, qualquer que o irmão possa ter, se vermos a palavra de Deus, ela nos dá a orientação, ela nos dá a direção.
todos os segmentos. A Bíblia tem a resposta, a Bíblia tem a solução, a Bíblia tem a orientação. E eu quero nesta hora pensar com você algumas coisas sobre aquilo que o Espírito de Deus tem me levado nos últimos dias. Não tem me inquietado, mas ele tem me levado a desfrutar da verdade da palavra de Deus. Eu quero falar com você sobre fé. Nós falamos sobre fé, nós pregamos sobre fé muitas vezes, nós orientamos as pessoas a viverem por fé, né? A Bíblia nos orienta também quanto a isto. Mas eu quero pensar com você nesta hora sobre o que é, de fato, viver por fé, o que significa fé. Antes de eu refletir com você, eu quero ler uma porção pequena da palavra de Deus, mas todo o capítulo de Hebreus, capítulo 11, fala, eu quero ler apenas os primeiros versículos, mas são 39 versículos que falam exclusivamente sobre fé, sobre os homens que viveram por fé, que viveram a experiência, né, da direção, da orientação, do livramento, da provisão por conta da fé. Então o texto da palavra de Deus diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto e por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Queridos irmãos, nós poderíamos continuar lendo aqui este capítulo, né, que a gente conhece como o capítulo dos heróis da fé. Mas eu quero que você, de repente, em casa, faça esta leitura e medite um pouco sobre esse texto, que eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar com você, vai falar ao teu coração. Nós temos, para estudar sobre fé, nós temos alguns tipos de fé que deveríamos, de repente, dar uma refletida. Por exemplo, nós temos a fé natural. O que é fé natural? Fé natural é aquela fé que você sabe que você deita à noite, né? E no outro dia pela manhã você vai acordar e você vai escovar os dentes, você vai fazer a tua higiene pessoal, você vai tomar o teu café, você vai sair para o trabalho. Você não deita na perspectiva de que amanhã você não vai acordar, que você está morto. Você não deita, você deita naquela perspectiva de que você vai acordar e a vida vai ser desfrutada durante o dia. Fé natural é aquela fé que você compra uma passagem, por exemplo, aérea, e você tem uma viagem e você sabe que determinado dia, determinada hora, você vai para o aeroporto, você vai fazer o check-in, você vai embarcar na aeronave e a aeronave vai decolar e você vai seguir viagem. Uma fé natural. Você não entra no avião, por exemplo, na perspectiva de que o avião vai cair, né? E que você não vai chegar no teu destino.
É fé natural. Fé natural é aquela fé que você sai de casa, pega a chave do teu carro, né? Chega no carro, abre a porta, entra, senta, coloca a chave na ignição, bate partida, e você sabe que o carro vai funcionar. Você não entra, né? E você não sai da tua casa para a garagem do carro, por exemplo, achando, não, eu vou, mas o carro não vai funcionar. Não existe isso, né? Pode até não funcionar, mas você não vai naquela expectativa de que a bateria riou e aí você não tem como fazer o carro funcionar. Essa é a fé natural, a fé que você vive no mundo natural e poderíamos, de repente, dizer você vive naturalmente. Existe um outro tipo de fé que muitas pessoas, infelizmente, praticam, né? É a fé supersticiosa. O que é a fé supersticiosa? É aquela fé em coisas. Com certeza você já viu, principalmente mais no interior, a gente vê com mais frequência, né? Ao chegar em uma casa você vê uma ferradura embaixo da porta, né? No primeiro degrau da porta para fora, né? Logo abaixo do assoalho, né? Existe uma ferradura. Muitas pessoas acreditam no pé de coelho na chave do carro ou da casa, né? Outras pessoas acreditam, por exemplo, num determinado santo que, se colocar de cabeça para baixo dentro de um copo d'água, né, alguma coisa vai acontecer. Isso é fé supersticiosa. Não posso passar embaixo de uma escada porque alguma situação vai acontecer. Não posso andar para trás porque a mãe vai morrer. E aí por diante. Que não leva a nada, não tem significado nenhum, até porque a palavra mesma já diz, né, supersticiosa. É superstição e isso não traz nenhum resultado positivo. Poderíamos avaliar outros tantos tipos de fé. Mas eu quero pensar com você, por exemplo, o que significa fé. Num contexto religioso, fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios de sua religião. É ter fé em Deus, é aceitar e crer na existência de Deus, na sua onipotência, na sua onipresença e etc. e tal. A fé é também sinônimo de religião, é sinônimo de culto. Por exemplo, quando falamos de fé cristã, ou seja, a fé cristã implica em crer na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. É crer nos ensinamentos pregados por Jesus Cristo, o enviado de Deus. Isto que é fé, não é? A fé cristã, queridos, implica em crer na palavra de Deus como palavra inspirada por Deus em todos os ensinamentos pregados por Jesus Cristo, o enviado de Deus. Isto é fé cristã. Na Bíblia nós encontramos inúmeras referências ao comportamento cristão que age com fé. E uma das frases usadas, uma das frases que afirmam isto é: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se vê. Isso está registrado em Hebreus capítulo 1, versículo 1, né? O primeiro versículo que eu li. Isto é fé. Fé é o firme fundamento de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se vê. Logo, queridos, a fé, o termo fé, surge em algumas expressões, né? Expressões populares, até num contexto legislativo. Por exemplo, fazer fé é acreditar
em alguém ou em algum ato é ter esperança. Dar fé é afirmar com verdade. Boa fé, forma de agir honestamente, sem quebrar um compromisso. Boa fé é a forma de agir honestamente, sem quebrar um compromisso. Má fé é agir de forma intencional para prejudicar terceiros. Então nós temos aí vários tipos de fé, vários sinônimos, várias aplicações para uma palavra tão pequena, mas de tão grande relevância para os nossos dias, principalmente para o nosso relacionamento com Deus. Então percebe que além dessas colocações que eu fiz agora, mostrando o que é fé, o que significa fé, eu falei num primeiro momento sobre os tipos de fé. Mas existe um outro tipo de fé que eu quero pensar com você. Pelo menos mais dois que vale a pena pensarmos. O terceiro tipo de fé que eu quero pensar com você é a fé salvadora. É a fé que produz a salvação. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. A Bíblia diz que quem crer será salvo. A Bíblia diz que é necessário confiar em Deus para receber a salvação. Então percebe que existem vários tipos de fé e entre esses tipos de fé existe uma fé extremamente importante para todo ser humano, que é a fé salvadora, a fé que produz, a fé que gera a salvação no interior de cada ser humano. Naturalmente, aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. É por fé, né? A fé faz com que você acredite nos ensinamentos da palavra de Deus, naquilo que Jesus pregou, que você confesse Jesus como Senhor, como Salvador, como aquele que pode perdoar os teus pecados e, consequentemente, você vai entregar a vida ao Senhor Jesus e vai ser salvo. Tá certo? Por isso que muitas pessoas até vivem uma vida cristã, aliás, vivem uma vida num contexto cristão, mas que não tem certeza de salvação. Porque pode até praticar vários tipos de fé, mas a fé salvadora, a fé libertadora, a fé que perdoa pecados, a fé que leva você a aceitar, né, o perdão dos teus pecados, ela não foi gerada no teu coração ainda, você não abriu para receber a salvação. Então muitas pessoas podem até estereotipar, né, um comportamento cristão, me permite dizer aqui evangélico, mas na verdade não tem certeza de salvação, não tem certeza de vida eterna. Por quê? Porque pode até praticar vários tipos de fé, mas a fé salvadora não brotou no seu coração. Então é necessário atentarmos para isso, atentarmos para aquilo que de fato produz resultado, aquilo que gera no nosso coração a salvação e a libertação. Dentro deste princípio, queridos, nós temos a fé que gera milagre. Esta fé é que nos leva a acreditar no poder, na graça, na vitória, na solução, que nos leva a crer no impossível. O texto que eu li diz assim: a fé é o firme fundamento. A fé é aquilo que está solidificada, que tem base, que tem sustentação. Ela não tem sombra de variação. Se você tem fé em Deus, você chegará a bom termo, você chegará ao teu destino, aquilo que você planejou. Por quê? Porque a fé te projeta para Deus.
A fé te leva a acreditar, a fé te leva a ser curado, a fé te leva a ser liberto, a fé te leva a desfrutar da salvação em primeiro lugar, da libertação pessoal e também da libertação daquelas coisas que naturalmente podem tentar te afastar de Deus. Percebe que se nós olharmos para o Velho Testamento, nós encontramos ali as pessoas andando por fé. A fé, eu quero dizer a você, quando você deposita a tua fé em Deus, ela não é mágica. Você tem fé em Deus e a coisa acontece imediatamente. Não, a fé demanda tempo. Você precisa praticar, você precisa esperar. A fé gera esperança, a fé gera paciência, né? Por exemplo, Deus prometeu a terra para o povo de Israel. Quantos anos o povo levou para adentrar a terra? Deus prometeu dar um filho a Abraão para dele fazer uma grande nação. Quanto tempo isto levou? Né? A fé, queridos, nos leva a acreditar em Deus e a desfrutar. Eu disse no início que eu tenho vivido esses dias, momentos assim extremamente maravilhosos, porque eu estou vendo, né, a realização de uma fé praticada no nosso contexto de igreja, no nosso contexto familiar, no nosso contexto ministerial. Eu tenho visto Deus agindo por conta de uma fé que nós estamos exercendo há muito tempo. Então, o que eu quero dizer a você, não importa a tua luta, não importa o teu problema, não importa a tua dificuldade, o tempo que levar para você ter vitória, você precisa acreditar que Deus é um Deus capaz de abençoar a tua vida, um Deus capaz de entrar com providência, um Deus capaz de mudar a tua história. Agora, não crie a expectativa de que se você colocar a tua fé para funcionar hoje e amanhã as coisas vão acontecer. Deus tem o tempo dele. Você conhece aquela frase, Deus tarda, mas não falha? Não, Deus não tarda. Deus nunca tarda, queridos. Deus nunca falha, né? Deus é aquele Deus que entra com providência na hora certa. Deus é aquele Deus que age no momento certo. Deus é aquele Deus que tem a direção correta para você certa e no momento certo ele se levantará em teu favor. O que eu quero dizer é que você precisa viver por fé. Eu li uma frase nesta semana, até de um colega da Ordem de Pastores Batista Nacional aqui do Paraná. Ele colocou o seguinte: se a fé vem pelo ouvir a palavra, a ausência da palavra produz, de certa forma, incredulidade. Então, nós precisamos entender que a fé, ela precisa estar acompanhada por um relacionamento com Deus, e esse relacionamento, ele naturalmente se dá através da palavra, da meditação da palavra. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir a palavra. Quanto mais você se envolve com a palavra, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você medita na palavra, mais você vai tendo fé e as experiências vão sendo acentuadas a cada dia, você vai vivendo essas experiências. Então você precisa ler a palavra. A ausência da palavra no teu coração produz incredulidade. A ausência da palavra produz essa deficiência que você naturalmente pode desenvolver, né? A ausência da palavra. Então a palavra de Deus é aquele combustível que pode gerar no teu coração esta fé para você desfrutar das bênçãos de Deus. E viver por fé, queridos, é viver na dependência de Deus, é viver acompanhado, né, de expectativas de que Deus vai agir. Se Deus não agir hoje, ele vai agir amanhã. Se ele não agir amanhã, ele vai agir depois. O importante é saber que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais.
precisamos crer, precisamos confiar. Como eu disse, não importa a tua luta, não importa a tua dificuldade, não importa o teu problema, acredita que Deus pode mudar, Deus pode entrar com providência, Deus pode trabalhar. Se você está orando já há um mês, continue orando. Se a vitória ainda não chegou, continue crendo, né? Se a bênção ainda não chegou, continue confiando. E cada dia que passa, você vai tendo a experiência do consolo, do conforto, da direção, da orientação e da capacitação de Deus. Isto se dá, queridos, porque você está mantendo comunhão com Deus. A fé gera milagres. A fé gera aqueles momentos de alegria diante de Deus. Se você não pode fazer hoje alguma coisa, confie em Deus, ore um pouco mais, acredite em Deus que amanhã as coisas vão acontecer. Se você não pode resolver um problema hoje, né? E você está dizendo, Deus, eu tenho confiado em Ti, eu tenho orado, continue orando, continue confiando que amanhã o Senhor entrará com providência. Então, crer em Deus, confiar em Deus, irmãos, uma experiência maravilhosa, é uma experiência que nos leva a desfrutar do sobrenatural de Deus. Talvez você tenha passado por momentos difíceis, talvez você tenha passado por lutas, dificuldades, adversidades das mais variadas, mas eu quero que você saiba, meu amado, que o nosso Deus é um Deus que não dorme, é um Deus que o salmista disse que o Deus que fez os céus e a terra, se ele teve poder para criar os céus e a terra de algo que não existia, conforme lemos na palavra, o universo foi feito das coisas que não existem. Se Deus foi capaz de criar todas as coisas, Ele é capaz de cuidar de você. Ele está dizendo assim, filho, não importa a luta, a dificuldade, o problema, eu quero que você creia em mim. O Senhor Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus. O milagre da ressurreição não aconteceu no momento em que Maria encontrou-se com Jesus, mas precisou um tempo, precisou elas acreditarem um pouco mais, até que Jesus chegou no túmulo e aí Jesus realizou um milagre que talvez elas não estavam esperando naquele momento, porque a irmã de Lázaro disse, se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então elas não estavam esperando que Lázaro ressuscitaria, mas o Senhor Jesus faz até aquilo que você não espera. O Senhor Jesus faz até um milagre que você não imagina, que você não está na perspectiva de receber, mas o Senhor Jesus faz, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. Agora, é interessante observar, querido, que você precisa crer. Crer e não colocar limites. Deus, você tem que agir hoje. Não. Deus vai agir no momento dele, na hora dele, porque ele tem o controle da tua vida, ele tem um controle de todas as coisas, ele tem um controle de todas as situações. Difíceis, ou muito difíceis, menos difíceis, mas o Senhor tem o controle. Eu quero que você saiba que Ele está no controle da tua vida. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer é crer. Se crermos, veremos a glória de Deus. Quando os discípulos no mar acreditaram de que se lançassem a rede para o lado direito, eles teriam o resultado, eles lançaram. E aquele ato de fé produziu o milagre. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na fornalha sobre modo aceso, quando eles acreditaram, quando eles confiaram, quando eles colocaram a fé em prática, o Senhor realizou o milagre. Interessante, querido, é que sempre que o Senhor Jesus realiza um milagre, Ele não apenas realiza de longe, Ele entra com você na fornalha, Ele entra com você na cova dos leões, a exemplo de Daniel. Vamos fazer isto, vamos confiar em Deus, vamos desenvolver não apenas a fé natural, a fé supersticiosa, essa não nos interessa absolutamente, né? Mas a fé
que produz salvação, que gera salvação, a fé salvadora, como Jesus disse para Zaqueu, né? Hoje houve salvação nesta casa. Quando Zaqueu acreditou, quando Zaqueu disse, Senhor, eu sei que tu és o Filho de Deus e por conta disso, porque eu estou te vendo, eu estou desfrutando da tua presença agora, eu vou fazer isto e aquilo e etc e tal. E Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. A fé salvadora precisa ser gerada em você, para que você e os seus possam desfrutar do sobrenatural de Deus. O que é fé? Fé é acreditar. Fé é olhar para Deus. É acreditar na palavra, acreditar na veracidade da Bíblia. Os dias estão difíceis? Estão, mas eu sei que o meu Redentor vive. Os dias são maus, mas o Senhor Jesus disse, no mundo você vai ter aflição, mas eu já venci o mundo. Esta fé precisa ser praticada por nós. Eu e você precisamos desenvolver esta fé, na expectativa de que se o milagre não acontecer hoje, ele vai acontecer amanhã. Nós estamos vivendo hoje, queridos, de repente, estamos desfrutando hoje de algo que há 10, 15 anos atrás, 8 anos, acreditamos. Colocamos a nossa fé para funcionar. Deus não tinha feito ainda, mas hoje está fazendo, porque nós confiamos. É isso que você precisa entender. Confiar e confiar. Confie em Deus. Acredite que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu quero terminar dizendo que a Bíblia diz ainda em Hebreus capítulo 11. Em um dos versículos a Bíblia diz que os homens foram apedrejados, foram cerrados pelo meio, foram provados de todas as formas, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos. A Bíblia diz que os homens que praticaram a fé foram homens que o mundo não era digno deles. O versículo 38 diz assim, o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes e pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio de sua fé. O mundo não é digno de homem, de mulher que pratica a fé em Deus. Por isso é necessário que creiamos, que confiemos nele de todo o nosso coração. Acredita, meu amado, que o nosso Deus, o Deus que você serve, é capaz de fazer. Pastor, mas eu estou querendo este milagre para ontem. Não tem problema, se ele não veio ontem, ele pode vir hoje. Se ele não vir hoje, ele vem amanhã. E se ele não vir amanhã, no momento de Deus, ele vai chegar. Porque Deus, a Bíblia diz, que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E ele diz assim na sua palavra, tudo que você, o Senhor Jesus mesmo disse, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, será assim convosco. Ele jamais falhará com você, ele jamais te decepcionará. Confie no Senhor, deposite a tua certeza que o nosso Deus vai fazer o milagre. Na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, tudo que te diz respeito, se você confiar, Ele entrará com providência. Deus te abençoe, que Deus possa te dar o entendimento para nele confiar a cada dia, no nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus, quero te louvar porque a tua palavra nos dá orientação, nos dá um ensinamento, e a tua palavra nos guia toda a verdade através do teu Espírito. E hoje, querido Deus, nós refletimos um pouquinho sobre fé, sobre a fé que gera milagres, sobre a fé que gera salvação. O maior milagre realizado no coração do homem é a salvação, naturalmente. Eu quero te louvar, Deus, porque o Senhor tem nos levado a desfrutar de momentos significativos na tua presença por conta da prática da fé. Ajuda-nos
a não falhar, Pai. Ajuda-nos a confiar mais, ajuda-nos a acreditar mais na veracidade da Tua palavra e dá-nos a bênção para nela meditarmos, não apenas esporadicamente, mas que todos os dias possamos nos alimentar da Tua palavra. Meu Deus, que a leitura da Tua palavra seja estilo de vida, que a oração seja estilo de vida. Meu Deus, que a prática da fé seja de fato, Senhor Deus, um comportamento natural dos Teus filhos, em nome de Jesus. Eu oro para que a Tua palavra, que produz fé, possa, meu Deus eterno, estar não apenas nos nossos lábios, mas em nossa mente e em nosso coração. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a acreditar mais na Tua palavra e no Teu poder. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que cada pessoa que está nos assistindo agora, que está nos ouvindo e naturalmente interagindo conosco, lá de sua casa, através do acompanhamento da palavra, meu Deus eterno, das orações, eu oro para que cada um de nós seja abençoado em nome de Jesus. Quero aproveitar nesta hora, Pai, para ministrar sobre a vida de nossa cidade. Eu quero orar por Araucária, eu quero orar por todos os segmentos da nossa cidade. Eu quero orar para que o Senhor dê graça a cada munícipe de Araucária. Eu oro para que o Senhor esteja trabalhando. Meu Deus, eu coloco agora como pastor a minha fé, meu Deus eterno, em favor desta cidade. E eu creio, eu quero dizer ao Senhor que eu creio no milagre, eu creio na cura, eu creio na libertação, eu creio, Senhor Deus, na paz, eu creio na direção. Estamos vivendo um ano, Senhor Deus, de eleições. Esses últimos meses, Senhor Deus, são meses decisivos. E eu oro para que o Senhor coloque homens comprometidos com a verdade, com a justiça, comprometidos, Pai eterno, com os princípios cristãos, éticos. Meu Deus, que a família seja preservada, meu Deus, e que os bons costumes sejam, ó Deus, preservados. Que o Senhor levante homens como José, que o Senhor levante homens como Moisés, que o Senhor levante homens como Daniel. Meu Deus, que o Senhor possa levantar homens e mulheres, meu Deus, capazes de fazerem e mudarem a história do nosso município. Meu Deus, desde dos mais significativos aos menos significativos setores, Senhor Deus, da administração. Eu oro para que o Senhor abençoe por misericórdia. Abençoe todas as secretarias, todos os departamentos. Abençoa, Pai querido, o nosso estado, o estado do Paraná. Toma nas tuas mãos, Senhor Deus, estamos vivendo, tem misericórdia. Põe a tua mão, entra com providência. Meu Deus, entra com cura. Nós sabemos que o Senhor está estabelecendo o teu governo neste estado, em nossa nação. E eu oro para que o Senhor, de fato, estabeleça o teu governo em nossa nação para a glória do Senhor. E eu creio nisso, Pai. Eu confio na tua palavra, em o nome de Jesus. Meu Deus, eu oro para que cada irmão, para que cada irmã, para que cada vida, meu Deus, tenha uma semana abençoada, cheia da graça, do poder e da autoridade do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, cheia da graça, cheia do poder e da autoridade do Senhor. No nome de Jesus, eu quero que você receba agora a unção e a graça para desfrutar dos milagres do Senhor nesta semana. Tenha uma boa noite, no nome de Jesus.